por esse privilégio, por esta noite na tua presença, oferecendo um louvor, Senhor, do nosso coração. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o culto desta noite, a palavra, a pastora que estará ministrando, Senhor. Que não seja mais ela a falar, mas que o Senhor fale através da vida dela, Deus. Oh, Deus, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Dá-nos o entendimento, Senhor, além daquilo que nós possamos entender. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom louvar, né, adorar o nome do Senhor. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E realmente a gente começa a pensar nesse grande dia. Esse grande dia, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. O que nos faz permanecer firmes hoje, aguentar tantas coisas, é essa promessa de que um dia nós iremos encontrar com o nosso Mestre, encontrar com o nosso Senhor. Queridos, nós estamos muito felizes porque estamos aqui mais uma vez, né? Já estivemos no primeiro horário aqui e temos a presença da nossa amada, querida pastora Elizabeth. Já nos abençoou no primeiro horário com uma palavra bem especial no nosso coração e eu tenho certeza que você também está com essa expectativa, né? O que o Senhor vai falar comigo nesta noite? Eu sempre falo, a gente vem para a casa do Senhor com essa expectativa, Senhor, fala comigo, traz, né, algo para o meu coração, me alimenta, porque a palavra do Senhor tem esse poder. Então nós queremos chamar a pastora Elizabeth aqui, agradecer ao Senhor, né, e pedir que o Senhor continue usando a vida dela de maneira especial. E a pastora Elizabeth, para quem não conhece, ela foi supervisora há alguns anos, né, pastora, aqui das igrejas quadrangulares. Tinha a igreja também que ela era a pastora titular e também pastoreou essa igreja, né, por bastante tempo. Então a gente tem um carinho bem especial pela vida da pastora Elizabeth. Eu sempre falava, quando vier para Toronto, pastora, tem que passar lá assim, não pode esquecer da gente. E ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, no meu ministério, quando aqui cheguei. Foi a pessoa que Deus colocou. Deus é maravilhoso, né? Ele coloca pessoas certas na vida da gente. E me colocou dentro dessa igreja, no Jardim Quadrangular aqui, e me colocou na vida da pastora Elizabeth. Ela teve que me aguentar, né? Me cuidou muito bem, bem direitinho, no entanto que eu estou aqui agora, né? Amém, queridos? Senta a mão aqui para frente. Vamos pedir mais uma vez que o Senhor abençoe a vida da pastora Elizabeth. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida da tua serva, Senhor, que está aqui conosco nesta noite, Deus. É um presente, Senhor, para o nosso coração. Deus, uma serva que tem um coração aberto para o Senhor. Sabemos que ela é preciosa, Pai, nas tuas mãos. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, na vida dela também nesse tempo, Senhor, com tantas mudanças. Deus, continua usando nesta noite, continua ministrando ao coração de cada um, Deus, que aqui está. Venha falar, Senhor. Traz aquela palavra rema, Senhor. E venha ministrar, venha mexer conosco. Nós queremos ser mexidos, sim, pelo Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, nós te pedimos, Pai, ser com a Tua filha. Usa, Deus, e fala conosco. É o que nós te pedimos, Deus, te dando graças, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, é bom ver os irmãos. E estamos aqui no segundo culto, mas Deus está conosco. Então, escutando a pastora Mari falando, eu fui pastora desta igreja por 4 anos. Mas tem algo ainda mais especial com esta igreja. Eu, quando me converti, há 19 anos atrás, que eu não fui criada no Evangelho, mas quando Jesus me salvou, eu conheci um irmão, mas ele era hispano. Mas ele é que me dirigiu a esta igreja. Só que ainda não era quadrangular. Era um grupo pequeno, tinha um pastor do Brasil e a irmã Salete também estava naquela pequena igreja. Estávamos reunidos num basement, lá na Dufferin e Hallam. E então a minha jornada começou
no grupo que hoje é a Igreja Quadrangular. E o que aconteceu é que eu tive um ano naquela igreja pequena com aquele pastor brasileiro, mas em pouco tempo ele viajou para o Brasil e saiu, não voltou mais. E todas por pessoas conhecidas foram atrás do pastor João Alves, que era o pastor aqui, e o pastor Alves conhecia outro pastor que estava com a Quadrangular, e então o grupo entrou dentro da Quadrangular. Só que eu já não estava aqui, eu estava já na igreja inglesa, só passei um ano, mas depois, quando eu fui pastor e depois fui supervisor e o pastor João Alves estava saindo, eu voltei de novo, mas como a pastora da igreja, por um tempo, não era para ser permanente, mas este ministério é muito especial para mim. Foi onde eu aprendi a orar. Passávamos muitas vigílias de noite, começando às 10 da noite, com aquele outro pastor, e onde eu aprendi a palavra do Senhor, os meus começos, não é? Onde eu aprendi a orar e a pedir direção do Espírito Santo. Então, é algo especial a voltar, e agora eu sair, mas tem outra pastora que Deus colocou, está cuidando bem dos irmãos, bem do ministério. E aqui eu volto de novo, só para dar a palavra, não é? Mas a nossa jornada com Jesus é tão linda, não é? Se nós olharmos um pouco atrás e vemos como Jesus tem feito coisas em nós, ao nosso redor, as vidas que você tem tocado com o Evangelho de Jesus Cristo. Queria só falar isso com os irmãos. Então, nós estamos aqui para ouvir a palavra que Deus colocou no meu coração. E a palavra tem a ver com entregar. O que é que Jesus está pedindo você entregar a Ele, para Ele dar bênção a você, para Ele dar um milagre a você, para Ele fazer algo novo, algo diferente na sua vida. Mas para bem de Deus nos dar algo nas nossas mãos, nós temos que entregar a Ele o que temos, amém? Para que Ele possa nos dar o que Ele quer nos dar nesta hora, neste dia de hoje. Eu vou dar referência à história da multiplicação dos pães que está na Bíblia, mas no livro de João, capítulo 6, esta história está em cada dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aqui a escritura no livro de João, capítulo 6, quando Jesus estava com os seus, eu não vou ler tudo de novo, mas quando ele estava com os seus discípulos, ele tinha andado em outras cidades, ele tinha feito milagres, ele tinha estado a falar com os fariseus, eles estavam querendo atacar a Jesus, mas ele fugiu não, mas ele andava sempre fazendo ministério, ia para outros lugares, ele estava cansado, queria descansar um pouco, queria tempo sozinho com os seus discípulos, eles estavam juntos, só que os povos vinham porque sabiam que Jesus estava ao redor, e então não deixaram Jesus descansar, e chegaram a um lugar aqui no Mar da Galileia. Ele atravessou o Mar da Galileia e o povo vinha atrás dele, e então Jesus falou com dois dos discípulos: como vamos dar de comer a este povo todo? Tinham 5.000 homens naquele lugar. A palavra do Senhor diz, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós aprendemos que quando a Bíblia fala num homem, quer dizer que ele já era casado, tinha filho, pelo menos um filho. E então, este milagre não foram só 5.000, mas podemos dizer 15.000 pessoas que estavam ali naquele redor. E então, Jesus fala para os discípulos: o que é que nós vamos dar a este povo para comer? Os discípulos falaram: nós não temos, e mesmo o dinheiro que temos não dá para dar comida a todos para comerem bem. E eu depois aqui, eu vou descer aqui, no versículo 8, capítulo 6, versículo 8, outro discípulo então fala assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Então, esta história, quando nós pensamos às vezes, mas aonde veio os 2 peixes e os 5 pães?
Os 2 peixes e os 5 pães vieram de um rapaz, de um moço que não era homem ainda. Era novo e este moço, de certo, vinha também com o resto do povo para ver Jesus, para receber algo do Senhor. Só que este moço veio preparado. Ele saiu de casa, mas já tinha ensinado. Você leva o seu lanche consigo. Right? E então ele já vinha com o seu lanche consigo. E quando, a Bíblia não nos diz se ele ouviu e ofereceu, ou se um dos discípulos viram ele com a comida e foram pedir a ele, você pode dar a sua comida para ajudar, não é? Mas de qualquer forma, ele deu. Todo o seu coração, ele deu. E diz aqui, que Jesus diz, mandem o povo se assentar lá na grama. E Jesus tomou os pães, versículo 11, Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam sentados. Tanto que quiser, todos comeram e ainda restou muito, abundância, right? Quando Jesus faz, ele faz com abundância, né? E então é esta história que eu quero chamar a nossa atenção. Mas na história eu quero chamar a nossa atenção na reação do menino, do rapaz. Right? Podemos ver do lado de Jesus, podemos ver do lado dos discípulos, mas eu quero ver do lado do rapaz que chegou com os 5 pães e os 2 peixes. Deus usou a vida dele. Simples, nós às vezes podemos pensar, mas como foi ele que Deus usou? Foi ele que Deus usou. Deus pode usar quem ele quiser, quando ele quiser. E então, através desta palavra na Bíblia, o que eu sentia falar é o que é que Deus está pedindo você entregar a Ele. O menino pediram ele entregar os pães e o peixe. Ele não tinha algo mais para comer, mas o que ele tinha, ele deu. Com alegria. Right? Ele não reclamou, ele deu. E Jesus orou, Jesus abençoou, deu graças. E repartiu. Deus fez um milagre grande. Então, quando nós entregamos algo para Jesus, quando nós abrimos a nossa mão, dizemos, ok, Senhor, aqui está. Maybe você precisa dizer aqui, eu estou. Não sei. Maybe não é só abrir sua mão, mas aqui estou. E vamos ver algumas coisas agora sobre entregar a Jesus. Antes de nós passarmos a isso, eu queria falar sobre 2 coisas que possam impedir o milagre de Jesus na nossa vida. Coisas que possam impedir a bênção de Jesus na nossa vida. Tem muitas, não é? A Bíblia está cheia, mas eu vou falar em 2. E a primeira, quando eu estava preparando isto, a primeira que veio ao meu coração é o orgulho. O ser humano pode ser muito orgulhoso, right? Muitas vezes as pessoas podem ter muitas coisas, conseguem com sucessos, coisas do mundo, right? Que não tem valor no céu. A riqueza do céu, do reino de Deus, é muito diferente da riqueza do mundo. Também tem muitas riquezas no céu quando nós chegamos lá, right? Mas eu falo de coisas espirituais para nós. Alegria, paz, amor, todas estas coisas. E muitas vezes quando nós somos pessoas que têm orgulho, ou se tem, às vezes vem, sai, right? A gente tem que ter uma vida, manter a nossa humildade com Jesus Cristo. Mas quando nós vamos olhar sobre o orgulho, nos ensina até que uma pessoa que é muito orgulhosa, muitas vezes tem falta de valor de si própria, é até muito insegura. E então põe essa maneira de ser, o orgulho em frente para se fazer maior, porque se sente tão pequena e tão sem valor, right? E então em Provérbios 16, 18 e 19 diz, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Mas é melhor ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Right? Então Deus diz, temos que ter cuidado, não deixar o orgulho tomar conta de nós. Porque quando uma pessoa chega a um ponto que pensa que já tem tudo, já sabe tudo, aí diz, a queda vem, a destruição vem. Porque muitas vezes o que acontece é tiram os seus olhos fora de Jesus Cristo e começam só a depender em si próprios.
e são muito teimosos, right? Não querem escutar conselho, não querem acreditar que outra pessoa possa ter razão, que outra pessoa possa estar certa de algo. E então Deus nos alerta sobre isto, right? Nós temos que ter este cuidado. O que Deus faz porque Ele é Deus. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, right? E Ele cuida de nós. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo que tem a ver com nós, das nossas famílias, do nosso futuro, tudo. As nossas emoções, everything. Ele é tão bom. Tem uma história na Bíblia que é um rei, Nebuchadnezzar, que ele foi um rei que, assim, alcançou muito, reino, palácios, dinheiros, muita coisa. Mas ele chegou a um ponto que ele pensava que ele era melhor que Deus, ele não tinha respeito às coisas de Deus. Então, a palavra do Senhor nos ensina, que, no livro de Daniel 4, 33, 35, que ele perdeu a sua razão. E ele foi viver na floresta sozinho, como uma pessoa que tinha perdido a sua razão. Por 7 anos ele passou o seu tempo assim. Mas depois de 7 anos ele reconheceu que Deus era Deus e Deus começou a dar a sua razão de novo a ele. Mas naquele momento ele mudou. O seu coração mudou, a sua atitude mudou. E ele deu toda a glória a Deus. E Deus devolveu tudo o que ele tinha. Right? Mas ele teve que passar um tempo fora, perdido, completamente perdido. Então, o ensinamento para nós hoje é não deixarmos chegar a isso, right? Que em cada dia, em todo o tempo, nós já conhecemos, ok, Senhor, és Tu que fazes. Minha vida está nas Tuas mãos. É lembrar que você é amado do Senhor Jesus. Que a sua vida tem muito valor para Deus. Fearfully and wonderfully made. Em português, você foi feito na imagem de Deus. Cada ser humano no mundo inteiro foi feito na imagem de Deus. Amém? Então, o nosso dever é respeitar, amar. Nós não amamos pecado. Nós não andamos em lugares que não glorificam a Deus, não é? Nós escolhemos aonde passamos o nosso tempo, mas nós amamos a cada ser humano, que só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Então, procurar uma vida humilde diante de Deus. A minha avó morreu com 83 anos, se me lembro bem. E ela falava comigo muito. Ela que me criou a maioria do tempo, que a minha mãe era doente. E ela ensinava, falava, tinha os seus provérbios. E ela, então, muita vez, ela chamava-me e ela dizia: filha, você nunca esqueça, para nunca pensar que saiba tudo. Porque sempre tem algo para aprender. Ela sempre falava comigo. Ela dizia: tenho 82 anos e todos os dias eu estou aprendendo. Ela falava comigo assim, eu tinha 20 e tal anos. Mas ela sempre, muita vez ela falava aquilo comigo. E que ficou gravado comigo. Eu penso, tem sempre algo para aprender. Nós podemos aprender das nossas crianças, right? Tanta coisa Deus nos ensina. Então, vamos buscar uma vida com os olhos em Jesus Cristo, uma vida de humildade com Ele, sabendo que em um momento Deus pode tomar a nossa vida, tirar a nossa vida de nós, right? Ele é que é o dono. E então, aí, a outra coisa aqui que pode impedir a bênção do Senhor, que pode impedir o milagre do Senhor, são as nossas atitudes e as nossas opiniões. Às vezes, na verdade, às vezes a vida fica difícil, as coisas não vão como nós queremos, como nós estávamos pensando. Right? E podemos começar a ter certas opiniões. Podemos até começar a ficar amargas. Uma palavra em português, amargas por dentro, bitter. E não é, às vezes nem é por querer. Right? Mas é porque a vida está da forma que está. Mas nós podemos nos apanhar
nesses momentos, right? E pensar, uau, eu não gosto que eu fui assim. Eu não gostei que eu falei assim. Isso normalmente não é como eu sou. E depois pedir, que Deus nos to forgive. Perdoe, thank you. Que Deus nos perdoe e que nós sim chegamos a quem somos, right? Em Jesus Cristo. Que o fruto do Espírito Santo saia de nós e pessoas veem que nós estamos ligados à vinha, que nós somos os galhos que estão ligados à vinha, que é Jesus Cristo. E então as nossas atitudes podem mudar muita coisa. E nesta história do rapaz que deu os 5 pães e os 2 peixes, a atitude dele foi: eu vou dar, ok, eu vou dar o que eu tenho, eu vou dar o meu lanche. Não fala que ele pensou, será que eu vou ganhar algo? Será que eu vou dar para ganhar? Eu não fala nisso. Ele deu por dar. Então Jesus nos ensina a dar por dar. Right? Abre a sua mão para dar. Cuidado com as nossas opiniões. Porque pode ser que nós não sabemos tudo. Right? É quase como julgar, right? Para nós não julgarmos a outros. Para nós, em Filipenses 4, versículo 8 a 9 diz: finalmente, irmãos, o que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, puro, amável, boa fama, se algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando coisas maldosas querem entrar nos nossos pensamentos, começa a pensar logo em algo bom. Right? É só, Jesus, você é bom. Isto é bom. Aquilo é bom. Aquilo é glorioso. Mas aquilo deu certo na igreja. Não, mas aquilo deu certo na igreja. E aquilo deu certo. E Jesus abençoou. E Jesus fez. Amen? E aquele filho que não está como você esperava ser, right? Um momento difícil. Não, mas ele é uma bênção. Ele é filho, ele é abençoado por Deus, ele é inteligente, ou ela, right? Seja uma filha. Mas falando o que é bom sobre as nossas vidas e as coisas que Deus tem dado para nós. Não vivendo a nossa vida, sendo transformados a cada dia pela palavra de Deus, acaba sendo uma vida cansativa. Cansa tanto, criticando tudo, sempre vendo o mal, é que a gente cansa. Mas se a gente andamos e buscando, vendo o bem, vendo o que Jesus está fazendo, maybe algo ainda não aconteceu, maybe algo ainda está faltando na sua vida, mas olha o tanto que Deus tem feito. Pode ser que o tempo não está certo. Pode ser que algo que você quer, Deus sabe que não vai ser bom para você. É mais o cuidado dele do que ele não querer dar. Ele até está dando naquele momento. Ele está dando cuidado para você. E então eu tive uma história, tinha 2 empregadas, uma numa empresa onde já estava há 4 anos lá trabalhando, já conhecia o trabalho todo, sabia tudo do trabalho. Mas ela reclamava muito. Sempre se algo não dava certo, ela falava qualquer jeito com as pessoas, ela não respeitava as pessoas ao seu redor. Assim. E depois tinha outra empregada que estava lá há 2 anos, e ela ia, fazia o seu trabalho, mas respeitava, ok, se tinha alguma coisa que ela pensava que não estava certo, ela sim falava, mas escolhia o tempo para falar e como falar, não criticava em toda hora assim. E depois chegou um momento que o management da empresa estavam buscando uma manageira nova na empresa. E estavam vendo entre os empregados que tinham, e estavam estas 2 empregadas. E eu perguntei ao culto antes, quem que os irmãos pensam que recebeu o convite para ser manageira lá na empresa? Será que foi a que já tinha 4 anos de serviço com uma atitude ruim? Ou que tinha 2 anos de serviço, mas com uma atitude boa? Ainda não sabia tudo do serviço, mas a atitude dela mostrava ela ser uma pessoa diferente da outra. E quem ganhou?
Right? Yeah. A moça que tinha menos tempo. Ela não tinha todas as qualificações como a outra tinha. Mas a atitude dela era o que era preciso. Right? E as qualificações ela aprendeu. Right? Ela foi e aprendeu o que foi preciso fazer no trabalho. E é só um exemplo de como uma atitude, o nosso atitude, pode mudar muito. Right? Até nós lidando com pessoas, uma pessoa com uma atitude difícil, é mais difícil até confiar nela, right? Porque nós não sabemos como vão reagir, como vão agir. Mas quando tem uma pessoa que nós podemos confiar, vemos que a atitude dela, ok, quer aprender, quer, trata pessoas com respeito como deve ser. Não é perfeita, que ninguém é, right? Então, crendo isso, nunca vamos achar só Jesus mesmo. Mas vemos a diferença, right? E então foi empregada de 2 anos. Deus nos ensina que a nossa atitude influencia muito o que Deus pode fazer. Influencia a nossa fé, right? Que temos em Jesus, influencia como nós reagimos, ou a nossa reação a Deus quando as coisas não vão do jeito que nós queremos. Right? Como filho, Deus ama, não é? No fim, Deus nos ama, mas fica mais difícil, impede mais as coisas, porque Deus está pensando, você ainda não aprendeu, você vai passar mais um tempo até que você mude, right? Salmo 38, versículo 8, eu instruirei e citarei o caminho que deves seguir e a terei com os meus olhos. Deus está dizendo que Ele nos guia com os seus olhos, que Deus guia os seus filhos com os seus olhos. E eu fui investigar mais um pouco o guia com os seus olhos. O ensinamento é que para Deus nos guiar com os seus olhos, nós temos que ter os nossos olhos em Deus. Nós temos que olhar sempre para Jesus. A palavra sempre nos diz, olha para mim, busque a mim. Right? E então nós temos que ter os nossos olhos em Jesus Cristo, falando sempre com Jesus cada dia, buscando a direção de Jesus, buscando o perdão de Jesus. Às vezes nós falhamos mesmo sem saber que estamos a falhar, right? Sem querer até. Mas buscando isso a cada dia, buscando ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morreu, ele disse, eu não vou deixar os órfãos, mas vou deixar o Conselheiro, o Espírito Santo, e Ele nos ensinará e nos guiará nos nossos dias. Então nós precisamos do Espírito Santo para ter visão maior para as nossas vidas. Amém? Agora, mudando para coisas que trazem bênção. Orgulho e atitudes e opiniões podem impedir as bênçãos do Senhor na nossa vida. Mas 2 coisas, tem muitas coisas que trazem bênção, mas 2 eu vou falar. Uma é as nossas coisas materiais. Tudo que nós temos, Deus nos deu. Se você tem um trabalho, Deus deu você saúde para trabalhar. Se você tem cama para dormir, Deus deu. Comida para comer, Deus deu. Possibilidades, Deus deu. Amém? Então tem vezes que nós ficamos muito agarrados às nossas coisas. Carros, coisas materiais. Às vezes dentro do nosso coração tem mais valor coisas materiais do que Deus próprio dentro de nós. Mas Deus está dizendo, dá para mim. E nós estamos, mas eu não quero dar. Eu quero segurar isto. Nós vamos ao Velho Testamento, a história de Abraão e Isaac. Abraão era um homem de Deus, pai da fé, right? Um homem grande de Deus, mas ele teve, Deus testou ele, não foi? Deus provou a fé dele. E ele esperou muitos anos para ter um filho com a sua esposa. Ele teve o seu filho. Depois de um tempo, Deus falou, agora você vai me entregar o seu filho. Não só entregar, mas sacrificar o seu filho. E com toda a fé que Abraão tinha, ele obedeceu a Deus. E ele foi como Deus tinha falado. Só que quando ele chegou lá no monte para fazer o sacrifício, Deus não deixou. E Deus parou a mão dele, mandou um anjo para parar a mão de Abraão. E Deus deu o cordeiro para o sacrifício. Então,
Deus estava provando a fé de Abraão. Deus prova a nossa fé. Deus diz, eu te dei isto, agora o que é que você vai fazer com isto? Eu quero de novo. Será que você pode dar a Deus o que Ele está pedindo? Às vezes Deus está dizendo, vai levar comida a este irmão, aquela irmã. Ai, mas eu fico com pouco. Mas você não sabe a necessidade que eles estão passando. E às vezes nós não obedecemos, right? Já não foi Deus, foi Deus. Às vezes Deus diz, dá esta oferta na igreja. Mas eu já dei o meu dízimo. Mas Deus está querendo mais algo de nós, right? Vamos obedecer ao Senhor, dar a Ele. Ele é que deu para você. Eu falei no primeiro culto, na área dos dízimos, right? Às vezes pensamos, mas não vai ter para isto, mas não vai ter para aquilo. O que acontece quando nós não damos o nosso dízimo, o dinheiro foge à mesma. É que a gente fica sem ele. Porque ele pertence a Deus, era de Deus, você não deu, então Deus deixa circunstâncias ao seu redor para tirar ele da sua carteira. A palavra que estou buscando. Então, semeando e colhendo, não é semeando no reino de Deus, semeando nas coisas de Deus, sendo fiel nas coisas que Deus está chamando nós fazemos. Às vezes é a nossa família, nós ficamos tão agarrados à nossa família. Deus diz, ame a mim primeiro, só a mim, e depois as outras coisas. Às vezes é filhos, tem pais que não medo, não querem liberar os seus filhos para irem, para fazerem. Os filhos são mais importantes do que as coisas de Deus e não são. Eles são muito importantes. A minha filha, às vezes, ela é muito inteligente. E ela diz, mãe, quem é mais importante para ti? Deus ou eu? E eu como mãe, o que eu vou dizer? Eu quero dizer, Deus é mais importante, mas ela tem 8 anos. E eu digo, os dois são importantes para mim. O meu relacionamento com Deus é muito diferente do meu relacionamento contigo. Eu sou a tua mãe, tu és a minha filha, te amo muito, muito. Mas eu digo, e Jesus é o meu Salvador, Deus é que nos cuida. E então eu respondo deste jeito, right? Mas nós temos que ver, tem certas coisas que às vezes nós queremos ficar agarrados. E Deus está dizendo, não, dá a Ele, que Ele quer usar e quer fazer algo lindo na sua vida. Sua vida. Então, com coisas materiais, eu estava pensando, há um ano atrás, eu vou falar nisto, há um ano atrás eu estava aqui em Ontario e eu sentia que Deus me estava chamando para outra parte do Canadá. Eu já tinha uma ideia, Deus já estava mexendo comigo uns anos antes, mas ainda não tinha dado aquela palavra vai. Mas há um ano atrás eu estava aqui em Ontario, eu era pastora de uma igreja, eu era supervisora, eu tinha começado um instituto bíblico, para o quadrangular aqui em Toronto. E enfim, eu estava servindo a Deus nas áreas que Ele tinha abrido para mim servir. Mas eu senti que Deus estava dizendo, não, mas você vai para outro lugar. E ok. Eu já estava sentindo dentro de mim que era algo que Deus queria. E então, eu abri mão. Eu deixei a igreja, outra pastora ficou. Eu deixei de ser supervisora, outra pessoa ficou. Eu saí e ficaram 3 líderes no meu lugar. Que bênção. E Deus levantou pessoas para fazer a obra e estão fazendo a obra. Mas eu, quando fui para o outro lado do país, para British Columbia, eu não tinha trabalho, ministério, eu não tinha sido oferecida nada. Era só Deus dizendo, vai, o teu futuro não é aqui. E eu tenho aqui, cada um de nós temos o nosso relacionamento com o Senhor, né? Diz, mas se Deus está falando é porque Ele vai fazer alguma coisa, eu não sei, mas eu vou. E eu não esperei, eu fui logo, e eu cheguei lá e vendi a minha casa aqui, tinha uma casa grande, sim. Mas tudo é de Deus, right? Eu digo minha, mas não era minha, era de Deus.
E eu fui para o British Columbia, já são 8 meses que eu estava lá, e buscando como trabalho, como viver, etc, etc. Deus cuidou de mim e da minha filha tão bem. E não foi fácil, que eu não conhecia ninguém lá, não tenho família, assim, amizades, mas Jesus estava comigo e muitas pessoas orando por mim. Enfim, agora, no mês de maio, depois de eu estar lá, foi oferecida uma posição quadrangular, assim, no Canadá, mas já é uma posição que eu estou trabalhando com líderes do país inteiro. São projetos que eu estou fazendo, mas eu tenho, é um privilégio tão grande e uma confiança que tem sido dada para mim. É algo muito importante quando Deus nos dá algo para fazer. É porque Deus confia em nós. Right? E agora essa porta se abriu, mas levou 8 meses de eu esperar. Levou 8 meses de eu deixar tudo aqui. E quando eu sei, os pastores em Toronto falavam que já há 8 anos que eu fazia esse trabalho cá. Mas por que você vai embora? Está tudo a correr tão bem. Mesmo você, sim, está indo. Eu falo porque Jesus quer. Se Jesus quer, é por algo que quer fazer. Right? Algo melhor, algo maior. E eu disse, ok. E disse, Deus vai fazer, Ele vai cuidar de alguma forma. E aqui estou eu, assim. Ok, agora estou trabalhando com muitos líderes, no Canadá e eu busco pessoas para me dar conselho e tudo assim. Mas é lindo como Deus faz. Então, o culto hoje, o que é que Jesus está pedindo você dar para Ele? Você entregar a Ele? Será coisas materiais? Será uma pessoa? Será um relacionamento? Será a si própria, próprio, a sua vida, entregar a Jesus? A minha ajuda vem do Senhor. Se alguém tem a sua Bíblia, pode ler esse salmo alto para o irmão ouvir as palavras. Eu sinto que esse salmo Deus está dando para você hoje. Eu vou orar e depois eu vou pedir à irmã ler. Eu vou orar primeiro. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, o teu cuidado. Amém. Nós agradecemos, Senhor, o teu amor. Nós agradecemos, Senhor, a tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, a tua presença neste lugar. Nós agradecemos os milagres, Senhor, que tu já estás fazendo nesta igreja. Tu já tens feito há anos nesta igreja, Senhor. Tens feito tantas coisas. E eu te agradeço já os milagres que estão acontecendo agora. Neste momento, Senhor. Corações, Senhor, que estão sendo abatidos, meu Pai. Tu estás alegrando, tu estás curando, Senhor. Tu estás trazendo alívio, Senhor, em nome de Jesus. Que nós podemos agora entregar ao teu altar, Senhor, tudo o que tu estás pedindo de nós. Em nome de Jesus. Espírito Santo, venha e revela ao teu povo, a cada coração, o que eles precisam dar para ti, Senhor. Que nós podemos dar, Senhor, com mãos abertas. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós podemos buscar uma vida humilde, Senhor. Buscando, Senhor, a Ti em todo o tempo, em toda a hora. E vivendo a nossa vida ao lado de Jesus. Ele foi humilde, Ele era um rei, entrou neste mundo de uma forma tão humilde, Senhor. Tu pedes o mesmo de nós. Aleluia. Que nós podemos receber, Senhor, colher o que nós semeamos, ó Deus. Nossa obediência a Ti, Senhor, a Tua palavra. Nós venhamos receber as Tuas bênçãos, portas abertas. Eu vejo oportunidades. Deus quer dar oportunidades aos irmãos. Amém? Aleluia. Que nós podemos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver, para conhecer as oportunidades quando elas vêm. Mas Deus está dando oportunidades. Não sei quais são, mas coisas que Deus está dando. Aleluia. E eu oro pela nossa irmã, Senhor, que Tu venhas brilhar sobre a vida dela agora.
Em nome de Deus. Qual é o seu nome? Elsa. Tu venhas, Senhor, brilhar sobre a vida dElsa. Como o sol brilhando, Senhor, que dá conforto. O sol que brilha, que traz calor, Senhor. Cuidado. Tu brilhas, Senhor, sobre a vida da tua serva. Em nome de Jesus. Sobre a família dela, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, tu vieste ao mundo para dar vida. Aleluia. Para dar cura, Senhor. Então traz vida, traz cura à família dela. Em nome de Jesus. Ela está aqui como representante, Senhor, da sua família. Glória ao teu nome, Senhor. Se a irmã possa ler esse salmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O dia não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, te guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. E nós concordamos, nós cremos essa palavra, a sua vida, irmão. Salmo 121. Com a nossa fé junta. Amém. Deus abençoe e agradeço a oportunidade da pastora Maria.